Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos indo para o 6º capítulo dos estudos do livro Espelhos da Alma, da Joana de Ângeles, uma jornada terapêutica. Antes de dar início ao capítulo, que nós possamos ir acalmando os nossos pensamentos, entrando em sintonia com o plano maior, pedindo aos mentores que possa direcionar, desenvolver e acompanhar esse estudo da noite de hoje, que a espiritualidade possa agir também juntamente à nossa reflexão, ao nosso entendimento, nos direcionando ao melhor caminho, a melhor jornada que possamos estar adentrando dentro da nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o 6º capítulo é um tema, né, bem pesadinho, vamos dizer assim, faz a gente refletir bastante, que é a vida não vivida, né? Dentro dessa vida não vivida, eu vou fazer um breve resumo, né, para vocês, até porque o capítulo ele é bem extenso, e aí eu vou trazer alguns exemplos aqui do consultório mesmo, né, que fica mais palpável. Quem sou eu, né, Juliana, além dos papéis que eu interpreto, que eu interpretei? Quando a gente chega na fase adulta, nós precisamos ter a coragem de fazer a grande pergunta, né, para si mesmo: quem sou eu? Imaginando ali um adulto com mais de 30 anos, quantos papéis já interpretou e ainda vai, né, interpretar, e quantos anos ainda terá que interpretar. Vamos pensar numa mulher de meia idade que entra aqui no consultório e começa a narrar sua dificuldade no casamento. Ela vive com seus filhos adolescentes, seu marido, então ela começa ali trazer uma queixa para a sessão, né? Sou e sempre fui boa mãe, uma ótima esposa, sempre me dediquei a atendê-los em todas as suas necessidades, me abdiquei de mim mesma para fazê-los felizes. Agora eles se uniram contra mim, né? E vivem me mandando tomar conta da minha vida e dizem que eu estou os controlando. Isso é o que mais acontece aqui, tá? Dentro do setting analítico, o que mais acontece são casos de mães, até mesmo que já têm seus filhos aí beirando os 30 e poucos anos, né? E que ainda tem a necessidade de controlar a vida desses filhos, ainda tem a necessidade que eles avisem onde eles estão, com quem eles estão, que horas que eles vão chegar, por que vai, você não devia ir, a roupa não tá legal, você devia ter comido isso e não aquilo, enfim, né? Vamos pensar, gente, claramente, né, dentro desse exemplo que eu trouxe, que essa paciente, ao ser questionada quanto ao comportamento controlador, ela diz, né, tenho que fazer, eles não sabem conduzir a vida deles. Se não fosse o meu controle, se não fosse a minha dedicação, eles não estudariam, não teriam amigos bons, não saberiam ter aprendido ali um ofício, né? Geralmente é isso que eu ouço de volta, né? Claramente se percebe dentro desse caso uma ansiedade e ao mesmo tempo muita tensão ali, né? O que poderia estar por trás
dessa necessidade controladora. Qual é o papel, né, que aquela mulher estava atuando? A vida de quem ela estava vivendo? E isso acontece com a maioria de nós, né? Vocês vão se encontrar aí, com certeza, dentro desse capítulo. E é aí onde que eu quero chegar. A gente acaba vivendo a vida das pessoas que estão próximas, das pessoas à nossa volta. E aí a gente vai descobrindo que estamos vivendo um falso eu, né? Como uma personalidade provisória ali, né? Sendo um rascunho, uma alternativa. E a gente vai entrando dentro desse contexto de, inclusive, sofrer por aquilo que não é da maneira que a gente gostaria que fosse, né? Porque não é a nossa vida. A gente está se ocupando com a vida de uma outra pessoa por não ter a nossa vida. Então, a gente precisa pensar que, sim, é possível que em algum momento da nossa trajetória, né, descobramos que estamos vivendo a vida de outra pessoa, principalmente quando a gente entra num processo psicoterapêutico, né, que os valores dessas pessoas, eles direcionaram, né, e direcionam as nossas escolhas, porque a gente vai descendo essas camadas, né, e chega uma hora que a coisa fica um pouquinho mais complexa ali para se analisar mesmo. E na maioria das vezes, nós temos a sensação de que a nossa vida precisa ser feita, precisa ser diferente, né? Mesmo sem saber por onde começar, alguma coisa tem que ser feita. Então, o mundo começa a se diferenciar para nós, nos aplaude, né? Vamos colocar assim, e nos faz acreditar que é assim que se vive, mas secretamente nós nos sentimos como uma fraude, né? Dentro da história que a gente está seguindo ali. Então, a gente precisa entender, gente, que o sofrimento, quando ele chega, né? Quando a gente chega nesse momento desse conflito e desse impasse, qual é a vida que eu estou vivendo, eu não tenho uma vida, quando eu descubro isso, né? O sofrimento nos obriga a buscar verdadeiramente quem somos e sair, né, desses papéis que a gente representa, como Jung, né, cita, verdadeiramente aquele que olha o espelho d'água vê em primeiro lugar, né, a sua própria imagem, é o que reflete ali. E quem caminha em direção a si mesmo corre o risco do encontro consigo mesmo, né, que é essa busca que nós estamos percorrendo, que nós estamos caminhando, e que sim, é desafiador, é conflituosa, como eu já falei em diversas vezes dentro dos capítulos, né? E o que será que o homem, né, em si, nós, seres humanos, precisamos para entender isso? A gente precisa se conhecer, né? Quem sou eu sem todas essas funções que eu executo? Qual é o meu papel, de fato, eu como pessoa, ser humano, né? Enquanto vivendo aqui numa existência terrena, né? Mas sendo um ser espiritual. Quando eu olho para isso, né? E aí eu vou entender que nós somos feitos de matéria, óbvio, né? Porque nós estamos numa experiência terrena, mas e o que a gente tem por dentro, né? E essa questão dessa energia cósmica que a gente carrega e que nós somos parte crucial, né? Em um grande projeto de desenvolvimento. A gente precisa entender, né, que esse grande projeto é viver a vida que nós temos e fazer dela o melhor que nós pudermos fazer, né? E não dá pra gente fazer isso vivendo a existência de uma outra pessoa, né? Ocupando esse lugar para fugir também de olhar para dentro, de olhar para nós. Então, dentro dessa questão
de a gente pensar sobre, né, vivendo outra vez a mesma vida, vamos pensar assim, né? Você viveria sua vida outra vez, da mesma forma como viveu até agora? Você repetiria isso? Essa é uma pergunta que fica de reflexão. Todas as escolhas, tudo de novo? Tudo? Você não mudaria nada? Falamos muito sobre a busca do sentido existencial, né? Procuramos respostas e sentimos na pele o vazio no nosso dia a dia, na nossa existência, a solidão, a sensação de muitas vezes nós estarmos perdidos, né? No meio do labirinto que é a nossa vida mesmo. E a responsabilidade de encontrar o sentido é nossa. E o lugar, né, é na nossa própria vida, não é na vida do outro, não é na vida do marido, não é na vida da esposa, não é dos filhos, principalmente, que aí a gente se apossa, né, da vida dos filhos ali, e aí a gente vai entendendo como a vida precisa ser valorizada, investigada e transformada, né, aqui e agora, gente. Por isso que ela acontece no aqui e agora. Aí a gente precisa entender que o que eu já vivi, eu já vivi, mas eu posso fazer diferente. Eu tenho essa oportunidade. Se almejamos uma vida futura, precisamos mudar a vida presente, aqui e agora, né? Será que realmente pensamos todo instante se queremos viver o resultado dos nossos atos? Então, pensar na possibilidade de um retorno igual nos colocaria imensamente responsável por nossas escolhas e atitudes. A vida presente seria, então, vivida da melhor maneira possível. É isso que a gente tem que começar a pensar mesmo em relação que se existe algo que precisamos aprender a viver a realidade do momento presente, né? Afinal, é um momento presente que dispomos, né? O passado só existe porque teimosamente nós nos agarramos a ele, né? E o futuro só pode ser vislumbrado. A gente não pode viver o futuro. Então, mas por medo de viver no agora, nós fugimos para viver no quando do futuro ou naquele tempo do passado e deixamos de existir no presente. E aí a gente vai tendo uma vida não vivida, né? Porque a gente vai entrando dentro de um processo automatizado. E por que é tão difícil viver o agora? Viver a realidade presente exige que estejamos conscientes, né, de quem somos, como alguém que sente, experimenta e é responsável pela própria vida. Não dá pra gente culpar os outros, não dá pra gente apontar os outros, né, como justificativa das nossas escolhas. Então, quanto mais consciente de si mesmo, como a pessoa que age, né? Isto é, quanto mais ali cercada e automática, tanto menos consciente, né? Estará do presente imediato. Então, a gente precisa estar consciente do presente. É como viver em um estado de sonho em que nós não permitimos viver o presente, né? Na verdade, se não temos consciência de quem somos, nós nos agarraremos ali, né? E nos agarramos desesperadamente em qualquer outra imagem que nos pareça familiar, que são ali os nossos padrões, mesmo que essa imagem nos mantenha inseguros, imaturos, infantis, insatisfeitos, né? E dentro dessa questão, o sofrimento, né? Aí vem o sofrimento, companheiro aí de jornada, da nossa jornada. Por que sofremos? Qual a finalidade do sofrimento, afinal de contas, né? Por quê? Para crescer necessitamos passar pela dor, pela angústia, pelo desespero. Precisamos? O sofrimento, ele é decorrente da insatisfação do ego, né? Toda vez que a vida apresenta fatos ou situações cuja capacidade do ego de resolvê-las não são atendidos,
nós sofremos, né? Por isso que tem aquela frase muito clichê de que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, e a gente sempre opta por ele, né? Por isso é sempre uma escolha. E ao abrigarmos falsas necessidades, sejam elas materiais, né, ou afetivas, e não conseguirmos atendê-las, nós sofremos, porque a gente coloca uma expectativa, né, em relação a tudo. Quanto mais expectativa, mais frustração, mais angústia, mais sofrimento. E para nos tornarmos pessoas conscientes, né, passaremos pelo sofrimento, mas como a Joana descreve, né, o despertar da consciência, saindo da obscuridade da alma ali, né, ela usa a palavra da amálgama, né, do coletivo ali, para a individuação, é acompanhado do sofrimento, né? Qual parto, ela coloca aqui, proporciona o desabrochar da vida, porém, sobre o guante ainda inevitável da dor, né? Então, o problema do sofrimento, muitas vezes, não se encontra no sofrimento em si, mas na forma como a gente lida com ele. Normalmente, a gente desloca, né? Deslocamos questões não resolvidas em nós para outras situações, passamos de um problema para o outro, por uma inabilidade até do ego, né? Passamos a sofrer por sofrer. É uma repetição ali, como resultado da nossa imaturidade, do ego mesmo ali, né? E da nossa imaturidade. A Joana, ela nos mostra, inclusive, que a maioria do sofrimento decorre da forma incorreta, né? Porque a vida, pela qual a vida é encarada. Então, na sua transitoriedade, os valores reais, eles transcendem ao aspecto e à motivação que geram o prazer, né? Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas, se a gente for analisar mais profundamente. Tá fazendo sentido para vocês? Então, são vários os motivos, né, que nos levam ao sofrimento, mas iremos focar nas questões psicológicas do sofrer. Lembremos do momento, por exemplo, de Jesus no Getsemane, e imaginemos no lugar dele ali, né? Estamos caminhando, começamos a descer um vale muito estreito, perto dos muros ali de Jerusalém e do sope da montanha e do Monte das Oliveiras, e seguiremos por uma ponte sobre o leito de um pequeno rio e adentramos no olival do jardim do Getsemane. Vamos pensar, pediremos aos nossos amigos que sentem e nos aguardem. Iremos orar. Chamamos 3 desses amigos para seguir conosco nesse momento. Já saberíamos toda a dor que passaríamos. Conseguiram pensar nesse momento? Qual atitude teríamos se soubéssemos antecipadamente todo o martírio que viveríamos caso prosseguíssemos com o nosso propósito, né? Então, qualquer decisão nesse exato momento nos levaria ao sofrimento se prosseguíssemos. Sofreríamos por autenticarmos os nossos valores, e se desistíssemos, sofreríamos por viver uma vida inautêntica, vamos dizer assim. Infelizmente, a maioria de nós conhece o sofrimento causado pela inautenticidade da vida, já que muitas vezes escolhemos viver uma vida, né, uma não vida, mas não podemos esquecer que a primeira condição a que Jesus escolheu é também nossa, viver a vida que precisamos viver com e apesar do sofrimento, né? Então, é somente na escolha ali, né, que a gente vai ver e perceber um caminho para a nossa jornada, né, dentro dessas questões.
Então, enquanto não aceitamos a dor, não aprendemos que os enfrentamentos fazem parte da vida, que precisamos lutar pela vida, assumindo a responsabilidade de tudo que encontrarmos na nossa trajetória. Por mais estranho que pareça, sem esses enfrentamentos, né, não adquirimos forças para estruturar a nossa vida. Sem esses percalços, né, sem todas essas questões, e é por trás do sofrimento que podemos encontrar o significado existencial ali, né? Como Jung também descreve, quando ele fala que somente através de um árduo trabalho é possível reconhecer progressivamente que por detrás do jogo cruel do destino humano se esconde algo semelhante a um propósito secreto, e o qual parece corresponder a um conhecimento superior das leis da vida. É justamente o mais inesperado, né? As coisas mais angustiosas e caóticas que revelam um significado profundo, né? Tanto que é dentro do caos que as transformações acontecem, né? Isso eu também já repeti algumas vezes aqui. Então, dentro dessa questão, a gente vai precisar entender que é o espelho ali. Não há possibilidade de autoconhecimento sem o encontro, sem o confronto, né, com a nossa outra parte. O encontro, esse que nos obriga a definir quem somos, né? Mas não encontraremos um relacionamento mais evoluído do que o nível de desenvolvimento que podemos oferecer para nós mesmos. Então, muitos são os motivos que nos unem, tanto os de natureza consciente quanto os de natureza inconsciente, né? Para muitas vezes não querer olhar para a gente, né? Mas a gente precisa entender que aqueles que provêm dos pais, né, que direcionam muitas vezes as nossas escolhas, ou nós pais que direcionamos as escolhas dos nossos filhos, né, a gente precisa pensar que não é o que faltou para mim que eu vou querer entregar, né, para os meus filhos, mas ele vai ter que construir aquilo ali, né? Pensando que ele já vem com uma constituição familiar, com uma estrutura psíquica lá já estruturada desde a infância, e aí quando ele tem a oportunidade de começar ali falar um pouquinho sobre si próprio, sobre as suas angústias, os seus desconfortos, ou até mesmo olhar para as suas escolhas, que muitas vezes na nossa visão são descabidas, a gente passa a querer direcionar essas pessoas, né, a viver a vida dessas pessoas. Então, eu vou deixar de reflexão que nós possamos entender, né, que nós projetamos no outro a nossa vida não vivida. E esse é o maior meio de fracasso nos relacionamentos. Quanto mais tempo juntos, por não estarmos conscientes dessas projeções, passamos a exigir que o outro preencha os nossos espaços vazios e perdemos a oportunidade de crescimento que os relacionamentos, né, em geral, nos oferecem. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. É um capítulo muito amplo, esse é um breve resumo, né, e que a gente comece a olhar para isso e que a gente, pelo menos, diminua, né, porque a hora que eu percebo, eu diminuo aquilo que eu entendo que não me faz bem, aquilo que já veio conscientemente para mim. Então, que a gente possa, aos poucos, né, diminuir essa questão de levar para os relacionamentos muitas expectativas e grandes necessidades e querermos encontrar o melhor dos melhores, né, como parceiro, esquecendo-nos, né, de ser o melhor para nós mesmos. O que resulta, né, nesse desapontamento nosso. A gente não dá o que tem, não é essa a frase? Então, eu preciso trazer o melhor para mim também, né, para poder entender o que o outro consegue dar dele também de melhor. E quando estamos
vamos dizer, nessa desunião conosco, geralmente nos encontramos descontentes, né? E com esse estado, e como esse estado é inconsciente, nós projetamos nos nossos parceiros os motivos que acreditamos serem os geradores do nosso desconforto. Então, se passássemos, vamos pensar assim, se passássemos a focar no papel que o relacionamento pode promover na nossa busca de significado, com certeza a gente deixaria as expectativas para trás. Então, eu vou deixar uma última perguntinha aqui para vocês responderem para vocês mesmos. Será que não estamos precisando refletir mais sobre o significado também dos relacionamentos? Fora desses padrões já familiares, já constituídos? É isso, meus irmãos. Espero que eu tenha passado de uma maneira clara, né, didática. Um grande beijo no coração de vocês e gratidão por me ouvirem mais esta noite de hoje.